Olá, tudo bem? Eu sou Edson Mello e esse é o canal Meu Tarô na Mochila. Bom, comecei hoje o meu primeiro vídeo, esse é o primeiro vídeo pro canal e eu recebi um monte de sugestão para falar sobre tarô, espiritualidade, tudo que eu pretendo abordar nesse canal. E um tema que eu achei muito interessante, que as pessoas me passaram, foi qual é a diferença de tarô e búzio. Tem toda a diferença, né? A gente precisa entender o que a gente quer quando a gente vai procurar um oráculo e qual que é o objetivo desse oráculo, né? O que exatamente a gente está querendo com esse oráculo. A gente tem que falar o que é tarô, o que a gente está procurando, né? O que é esse jogo que todo mundo fala. Bom, o tarô ele é um oráculo muito antigo. Os primeiros registros do tarô são lá do século XIV. Na verdade, tem várias teorias a respeito disso. Eu pretendo fazer um vídeo sobre a história do tarô, detalhando um pouco mais. Mas de qualquer forma, a gente tem que lembrar que o tarô ele é eurocentrista, né? Ou seja, ele foi criado ou pelo menos desenvolvido na Europa. Os registros históricos que a gente tem do tarô, os primeiros são de Paris e na Espanha. E eles são documentos sobre a proibição do tarô e não sobre o tarô exatamente, não documentando ou explicando o que era o tarô. Então, para começar, o tarô é um instrumento com um jogo de cartas que ele possui 78 cartas, com uma estrutura de arcanos maiores e arcanos menores. Nós vamos também detalhar isso em outros vídeos. A gente pode falar melhor sobre isso em outros vídeos. O tarô ele pode ser jogado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa que se dedique a aprender o tarô pode aprender o tarô. Muitas filosofias ou religiões usam o tarô, né? Então a gente tem bruxas, tem muitos esotéricos que utilizam o tarô como ferramenta divinatória, ferramenta de aconselhamento ou desenvolvimento pessoal mesmo, né? O tarô não é uma exclusividade das bruxas, né? E eu pretendo também gravar um vídeo sobre isso. Sobre o que é ser bruxa e quem é bruxa e quem pode se dizer bruxa. Mas, de qualquer forma, você não tem uma iniciação para você precisar jogar tarô. Há algumas irmandades, alguns coven de bruxa que usam algum tipo de iniciação e para isso e que utilizam o tarô como ferramenta, tá? Mas a iniciação em si não é um requisito para que você utilize o tarô como oráculo ou como ferramenta de autoconhecimento. Então, como que ele funciona? Antes de você jogar o tarô, você geralmente, algumas pessoas simplesmente viram as cartas e outras determinam os métodos que vão utilizar. Esses métodos, ele tem uma base, ele pode ser onde cada casa tem um significado e onde cair aquela carta vai ter uma interpretação para aquela casa. Então, com esse conjunto de 78 cartas, nós definimos qual é o significado que vai ser atribuído de acordo com a carta que caiu ali naquela casa. Tudo isso, a base oracular do tarô, ele é utilizado a partir do sorteio das cartas. E não tem um método certo ou um método errado. Quem pode sortear as cartas pode ser o consulente ou pode ser o próprio tarólogo, não existe regra para isso. O que é legal a gente colocar aqui é que essa ferramenta ela vai ser utilizada como conselho, divinatório ou adivinhação e aconselhamento. Posto isso, a gente precisa entender o que são os búzios, para que servem os búzios, né? Os búzios é um tipo de oráculo completamente diferente do tarô. Desgraça dessas motos! A começar pelo tipo de caída, ele não é um sorteio, e sim a aleatoriedade da caída dos búzios. É óbvio que quem utiliza os búzios acredita que existe uma energia a respeito daquilo, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. A ideia dos búzios é que a gente utilize ele como uma ferramenta de proximidade com as divindades, no caso dos búzios, os orixás. O método utilizado pela maioria das casas de candomblé, que é a tradição mais propagada no Brasil que utiliza dessa ferramenta, é o Merindilogum. Merindilogum é um dos tipos de oráculo que existe vindos da África. Existem vários tipos de oráculos vindos da África, Wikin, Merindilogum, Jogo de Fá, e entre eles, esse que foi propagado dentro do candomblé. Não existe um método único, depende muito do que a casa segue, de como é a orientação. Bom, se a gente tem dentro do tarô as 78 cartas para ser sorteada, no caso dos búzios,
Isso é determinado pelos búzios abertos ou por búzios fechados. Isso também varia de casa para casa, mas de uma forma geral, os búzios abertos são aqueles que é caído com a parte quebrada para cima, ou seja, todas as conchinhas têm uma parte quebrada. Essa parte quebrada, quando caído para cima, esse búzio é considerado aberto. Quando a conchinha é caída com a parte quebrada para baixo, ele é considerado fechado. E contando as 16 conchas, eu posso ter de 1 a 16 búzios abertos. Dentro dessa contagem, a gente vai encontrar o Odu correspondente àquela caída. Por exemplo, caindo 10 búzios abertos, nós temos o Odu Ofum. Cada Odu é um destino dentro da filosofia que nós utilizamos no candomblé. No Ifá, por exemplo, os Odus podem chegar a 256, porque eles utilizam outro tipo de orientação, tá certo? Mas, de uma forma geral, no candomblé, nós utilizamos as 16 conchas. Diferente do caso do tarô, para os búzios é necessário uma iniciação. Só pode jogar os búzios a pessoa que é iniciada dentro do candomblé, tem os 7 anos de obrigação dadas e então recebe o jogo de búzios em mãos. Há outras filosofias, religiões que utilizam búzios como oráculo? Sim. Dentro da Umbanda, por exemplo, há casos de pais de santo ou mães de santo que utilizam os búzios como base oracular. Dentro da tradição da qual eu sigo, nós utilizamos o jogo de búzios dessa forma, com seus 7 anos de obrigação dado, ou seja, seus 7 anos de iniciado completos, você recebe do seu babalorixá ou da sua ialorixá a sua mão de búzios. Né? Por isso que muita gente me pergunta, Edson, você não joga búzios? Não, eu não tenho 7 anos de iniciado ainda, eu não posso jogar búzios ainda. Uma das finalidades mais procuradas dentro do jogo de búzios é descobrir quem é o seu pai ou mãe de cabeça, como as pessoas chamam, né, seus orixás. Isso é revelado apenas por meio do seu jogo de búzios. Claro, se você segue outras doutrinas e outras religiões, isso pode ser revelado de outras maneiras. Mas dentro do candomblé, a gente determina isso pelo jogo de búzios. E só pode jogar o jogo de búzios uma ialorixá ou um babalorixá, que é quem já recebeu a mão de búzios para essa finalidade. Então, basicamente, comparando os dois oráculos, essas são as diferenças. A iniciação, a gente tem o método que é utilizado e a finalidade que é utilizada. E, gente, é óbvio que pelo primeiro vídeo eu ia dar uma gafe, né? Eu esqueci. Na verdade, eu não sei se eu esqueci, mas eu não finalizei o vídeo. Então, o vídeo tá sem final, tá? Mas, de qualquer forma, eu agradeço se você assistiu até aqui, se você tá vendo essa gafe, esse mico que eu tô pagando. Dá o seu joinha, se inscreve no canal, toda aquela história que você já sabe, porque esse é só o primeiro vídeo de uma jornada que eu pretendo evoluir aí, tá bom? Agradeço demais pra você e até mais.